Então tá, gente, bom dia, tudo bem com vocês? É a Mayara de novo. Então, hoje pro canal a gente vai tentar botar tudo aqui pra cima. Eu esqueci de falar um pouco sobre a cultura brasileira e as várias formas de representatividade que a gente tem, que podem, onde dá para se encaixar essa liberdade de expressão com discernimento, com cuidado entre as coisas. Por exemplo, a Semana de Arte Moderna de 1922, a gente sabe que depois de toda aquela quebra de governo com a ditadura militar, muitos artistas brasileiros tiveram que ir embora do país. E quando ocorreu essa ruptura, essa quebra de governo, um pouco assim, quem estudar mais nos livros de história, que vai entender sobre história da arte, vai ver que não existe só o quadro da Tarsila do Amaral Cabapuru, né? É uma das figuras mais presentes nesse âmbito artístico, até então, inclusive das artes plásticas, né? Que normalmente esse tipo de pintura a óleo, fresco, se encaixa ali. Aí tem escultura, tem desenho, tem cerâmica e várias outras formas de arte nesse sentido, entendeu? A arte não é só música, uma composição nesse, nesse inteirinho, vamos colocar assim. E por que eu falo que muitas vezes a gente só não pode, né? Tô respeitando as várias formas de arte, não tô falando mal. Mas ficar muito preso só naquela coisa muito americanizada de se ver o mundo, entendeu? Só existe ali os Estados Unidos, a Europa de uma maneira geral, e não existe um pouco mais essa riqueza cultural, e assim no bom sentido para cá. Que se a gente pega muito artistas como Chico Buarque de Holanda, quem mais? Jorge Benjor, acredito também, quem mais? Pega aí uma Rita Lee, uma Cássia Eller, uma Elis Regina, que foi muito importante, foi uma das mulheres que mais sofreu esse tipo de regime do governo até então no Brasil, que era o governo de Getúlio Vargas, né? A moeda brasileira, inclusive, desculpa, se eu não me engano, eu não lembro se era Cruzeiro ou Cruzado. Teve uma mudança de nome, por quê? Se vocês pesquisarem, eu não sei se eu tô confundindo as coisas, mas na verdade tem um pouco disso também, da guerra, do conflito armado que existiu entre Minas Gerais e o estado de São Paulo, que foi aquela do café com leite. Por isso que houve uma mudança na nossa moeda para cá. Por que é café com leite? Porque os estados, os lugares mais desenvolvidos, assim, no estado de São Paulo, as cidades, eles não queriam dividir todos os bens, as riquezas que eles produziam com as cidades menos desenvolvidas, que tinham uma expectativa de vida, uma condição menor, que não era considerado padrão. Então você pega aí, por exemplo, o Rio Grande do Sul, que foi o ápice total disso tudo, onde tinha muito café com leite, inclusive eles não importavam ou exportavam, tipo assim, eles não vendiam para outros lugares, que era o principal, tipo, a moeda de troca deles, os recursos com farinha, de trigo para fazer pão, bolo, essas coisas, leite. Aqui a gente tinha muito café, tinha as estradas e as ferrovias. Então, todas as guerras, como não havia meio de transporte na época, nem energia elétrica, elas aconteciam através dos trens, das ferrovias que tinham na cidade. Então, cada soldado, cada tropa de combate, se eu não me engano, pegava um trem, uma condução e partia para outro lugar onde existiam esses conflitos até então nesses lugares. E por que eu falo que é nas minhas trincheiras, os lugares onde ficavam os soldados, onde se podia ficar, né? Na época não tinha muito recurso. Por que eu falo que é importante a gente estudar sobre história da arte, mas estudar várias matérias que englobam nisso de maneira geral? Inclusive matemática, geografia, porque se da melhor maneira o nosso país não valorizar os conhecimentos básicos que a gente tem, a gente não consegue passar alguma coisa boa para as outras pessoas, entendeu? E a gente tem que entender que nisso tudo existe uma grande importância da cultura negra também, de uma maneira geral, não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil também, inclusive.
que em umas épocas mais remotas do país tinha lugares onde iam só os negros, entendeu? Não só as pessoas brancas. Era separada a classe de pessoas, entendeu? Um lugar só podia frequentar as pessoas brancas e outros lugares só podiam frequentar as pessoas negras. Existia essa separação de uma forma mais radical, nesse sentido, se eu não me engano, aqui no Brasil também, né? Então a gente vê muito essa questão da separação entre as pessoas naqueles musicais da Broadway, tipo Hairspray, que é da Disney, qual mais? All That Jazz, acho que tem um pouco também no musical de Chicago. Deixa eu lembrar. Aquele filme, acho que é Espera do Milagre, esqueci o nome do ator principal, o cara que faz lá tal. Aquele romance também tem um pouco disso. Mas assim, a gente tem que entender que o jazz, inclusive, foi um grande arauto, né? Uma grande colocação de vários artistas negros ali, porque toda essa cultura mais industrializada, mais periférica, tem um pouco essa pegada também. Tipo assim, o jazz não era considerado uma música de pessoas brancas, era só as negras que na época sabiam, não tinha nada a ver. É só puro preconceito e diferença entre as pessoas mesmo, nesse sentido. Ricos e pobres, se eu não me engano. Por isso que eu falo que, por mais que a gente não goste muito ou não saiba muito sobre a importância da nossa cultura brasileira por si só, que dentro do nosso país, muitas vezes é importante a gente entender que é lógico que é legal a gente gostar de uma coisa que não vem só por parte da gente, mas como é importante a gente se respeitar. Um pouco das músicas, acho que do Roberto Carlos, mas quando era mais novo, sei lá, acho que falava um pouco dessa questão de como a sociedade na época era formada e como as diferenças entre as pessoas existiam, principalmente entre as ricas e as pobres, enfim. Toda essa luta de classes de uma maneira geral, ainda assim. Então, não só a comida, mas as roupas, a forma de viver, de se vestir, de interagir uns com os outros, era tudo separado e era tudo de acordo com as regras que existiam na época do governo. Depois que isso foi melhorando e foi mudando, enfim. Então, uma coisa aqui que eu acho que eu queria ressaltar nessa mudança cultural de uma ponta até a outra, acho que seria interessante de trabalhar aqui, é que vocês podem pesquisar um pouco sobre as mudanças da língua portuguesa também nesse sentido, porque a composição das músicas sempre tinha Eu não entendo muito de música, sabe? Eu só entendo meio por cima, mas elas tinham uma certa composição muito melhor do que hoje. Elas tinham uma certa estrutura, texto, linguagem, figuras de linguagem, por exemplo, aquela música, como é que chama? Calabar, Genil Zeppelin, tem várias outras músicas que narram um pouco desse contexto da ditadura militar no Brasil e como as pessoas ansiavam de um pouco de esperança nessa mudança de um futuro melhor, assim como a gente está tendo aqui agora, né? Mas o que me deixa um pouco triste é que a língua portuguesa no nosso país ela se perdeu completamente nesse sentido. Inclusive, na minha opinião, sobre essas novas regras de estrutura gramatical, de gênero entre as pessoas, de verbo, advérbio, tudo. Então, para você que está começando, um conselho meu, principalmente você que está estudando agora, é estuda bastante a língua de portuguesa. Procura um pouco mais dessas antigas estruturas, da formação de uma frase, da colocação certinha de substantivo e adjetivo, conjugar os verbos. Porque assim tá se perdendo muito nessa coisa de gênero, entendeu? As pessoas estão achando que só a língua portuguesa é gênero, que não tem o resto. E não é verdade. Então, tipo assim, por exemplo, para você fazer uma prova do Enem, se você não souber a língua portuguesa, de que forma você vai formar o seu texto que você precisa, você não vai conseguir passar, entendeu? Então, é isso que eu falo. Estudem bastante, procurem entender as coisas direitinho, o mais importante, saber interpretar o que se passa. Seja no musical, numa peça de teatro na sua cidade, ou às vezes, se vocês gostarem de ler um bom livro, alguns de vocês, não todos sei disso. Mas assim,
Não perca essa habilidade da interpretação das coisas. Leiam com calma, devagar, direitinho, porque é o que mais está se perdendo hoje em dia. A maioria de nós, não todos nós, mas uma boa parte está muito no celular, atrás de TikTok, de internet, de YouTube, né? E as nossas habilidades, as essenciais, as mais importantes, que a gente vai levar pro resto da vida, seja construindo um relacionamento, uma família, a gente não tá dando muita bola, não levando muito em consideração, enfim. Então, assim, é lógico que é interessante a gente saber, tipo, os acontecimentos que estão acontecendo ao redor do mundo, entender sobre economia, enfim, mudanças de governo, de estrutura, mas, assim, é uma questão muito mais, acho eu, que de dar uma boa direção para o jovem do que só simplesmente jogar um monte de informação para ele mastigar aquilo, não tem sentido, sabe? Enquanto a gente não parar de se acomodar e souber interpretar um texto, souber ali direitinho o que se passa, acho que muito não vai se resolver, infelizmente, na educação brasileira nesse sentido. Tem casos que são ótimos, claro que tem. Tem gente que está se empenhando para fazer a coisa funcionar, gente, é claro que tem. Eu não estou generalizando isso, mas é verdade. Ao invés de toda hora nós só darmos um celular, uma bolsa, um sapato para um jovem, por que a gente não dá para ele a capacidade de se entender como pessoa, como ser humano, e de não tirar a oportunidade de outras pessoas de elas poderem fazer isso, de elas poderem se sentir encorajadas a fazer alguma coisa que no bom sentido elas realmente gostam, elas para poder levar esse país para frente. Senão, infelizmente, eu sinto muito em te dizer, isso não vai funcionar de jeito nenhum. Acredite em mim. Então, é isso. Beijo, se cuidem, boa semana. Tchau.